E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é Fatos em 10. Já pararam para pensar que um simples pedaço de papel, um telegrama esquecido ou um arquivo digital escondido num servidor podem ter o poder de reescrever tudo o que a gente aprendeu sobre o passado? Parece coisa de filme de espionagem, né? Mas a verdade é que, espalhados pelo mundo, em cofres, arquivos secretos e servidores criptografados, existem documentos guardados a 7 chaves pelos governos e pelas instituições mais poderosas do planeta. São papéis, gravações e relatórios que contêm verdades tão explosivas que ninguém quer que a gente saiba. Mas, de vez em quando, a tampa desse baú de segredos se abre. Seja por um vazamento, por um ato de coragem de alguém de dentro, ou simplesmente porque o tempo de sigilo acabou, esses documentos vêm à tona. E quando isso acontece, o efeito é devastador. Eles podem causar verdadeiros terremotos políticos, abalar a confiança da população em seus líderes, expor crimes de guerra e até mudar o rumo de conflitos inteiros. A história, que parecia tão sólida e imutável, de repente se mostra cheia de rachaduras e segredos. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos abrir alguns dos arquivos mais confidenciais da história recente e descobrir os segredos que eles revelaram. Preparem-se para mergulhar em histórias de espionagem, mentiras governamentais e conspirações que parecem ficção, mas são a mais pura e chocante realidade. Depois de ver isso, você nunca mais vai confiar na história do jeito que ela é contada nos livros. No final dos anos 60 e início dos anos 70, os Estados Unidos estavam atolados até o pescoço na Guerra do Vietnã. Na TV, o governo americano, de presidentes como Lyndon Johnson e Richard Nixon, vendia uma narrativa de otimismo. Eles diziam que a vitória estava próxima, que os Estados Unidos estavam lá para defender a democracia e que cada soldado estava fazendo a diferença. A maioria da população acreditava nisso, mas nos bastidores do Pentágono, a história era completamente diferente. Um analista militar chamado Daniel Ellsberg, que tinha acesso a esses documentos ultra-secretos, percebeu que o público estava sendo enganado de forma sistemática e criminosa. Ele decidiu que o povo americano precisava saber a verdade, mesmo que isso custasse sua liberdade. Ellsberg, com uma coragem absurda, começou a fotocopiar secretamente mais de 7.000 páginas de um relatório intitulado Relações Estados Unidos-Vietnã, 1945 a 1967. Esse estudo detalhava, ano a ano, como 4 administrações presidenciais consecutivas haviam mentido para o Congresso e para o povo sobre as reais intenções e a falta de progresso na guerra. Os documentos mostravam que o governo sabia desde o início que a guerra era praticamente impossível de ser vencida, mas continuou mandando jovens para morrer para não admitir o fracasso. Em 1971, Ellsberg vazou esses documentos para o jornal The New York Times e o escândalo explodiu. O governo Nixon tentou impedir a publicação, levando o caso até a Suprema Corte, mas perdeu. A publicação dos papéis do Pentágono, como ficaram conhecidos, foi uma bomba nuclear na confiança pública. De repente, milhões de americanos perceberam que seus líderes mentiam descaradamente. O movimento anti-guerra ganhou uma força gigantesca e a credibilidade do governo foi para o ralo. Esse clima de desconfiança foi o terreno perfeito para o que viria a seguir, o escândalo de Watergate. A paranoia de Nixon com vazamentos, intensificada pelos papéis do Pentágono, o levou a criar um grupo de encanadores para tapar esses vazamentos, o que culminou na invasão do Comitê do Partido Democrata e, eventualmente, na sua própria renúncia. Um vazamento que não só expôs uma guerra, mas derrubou um presidente. Agora vamos para um escândalo mais recente, da era digital. Em 2013, o mundo conheceu um nome que se tornaria sinônimo de vigilância em massa: Edward Snowden. Ele era um cara comum, um analista de sistemas que trabalhava para uma empresa contratada pela NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos.
Só que o trabalho dele não era nada comum. Snowden tinha acesso a alguns dos programas de vigilância mais secretos e abrangentes já criados. Ele via, em primeira mão, como o governo americano estava usando a tecnologia para espionar não só seus próprios cidadãos, mas o mundo inteiro, de uma forma que faria o Big Brother de George Orwell parecer um amador. Incomodado com o que considerava uma violação massiva e inconstitucional da privacidade, Snowden tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele copiou uma quantidade gigantesca de documentos secretos e voou para Hong Kong, onde se encontrou com os jornalistas Glenn Greenwald e Laura Poitras. O que ele revelou foi chocante. Os documentos provavam que a NSA coletava dados de telefonemas de milhões de americanos, acessava e-mails, históricos de busca e atividades em redes sociais através de programas como o Prism, que tinha acesso direto aos servidores de gigantes da tecnologia como Google, Facebook e Apple. A espionagem não parava por aí, ela se estendia a líderes de outros países, incluindo aliados próximos como a chanceler alemã Angela Merkel e até a então presidente do Brasil, Dilma Rousseff. A reação foi imediata e global. Diplomatas foram chamados para dar explicações, alianças foram abaladas e uma crise diplomática se instaurou. O debate sobre o equilíbrio entre segurança nacional e privacidade individual explodiu em todo o mundo. As pessoas começaram a questionar até que ponto os governos poderiam ir em nome da luta contra o terrorismo. Enquanto isso, Edward Snowden se tornou um dos homens mais procurados do planeta. Acusado de espionagem pelo governo americano, ele teve seu passaporte cancelado e acabou recebendo asilo na Rússia, onde vive até hoje. Para alguns, ele é um traidor. Para muitos outros, é um herói que sacrificou tudo para nos alertar sobre o olho que tudo vê do Estado. A história do Brasil também tem seus porões escuros, e muitos deles foram abertos graças à revelação de documentos secretos. Durante 21 anos, de 1964 a 1985, o país viveu sob uma ditadura militar. Oficialmente, era um período de ordem e progresso, de combate ao comunismo. Mas, na prática, foi um regime marcado por censura brutal, perseguição política, tortura e assassinatos. Por décadas, o Estado negou ou minimizou a extensão de seus crimes, tratando as vítimas como terroristas ou desaparecidos. Muitas famílias passaram a vida inteira sem saber o que aconteceu com seus entes queridos, uma dor que não cicatriza. Com a redemocratização, a pressão por respostas começou a crescer. Um marco nesse processo foi o projeto Brasil Nunca Mais, que ainda nos anos 80, conseguiu copiar secretamente milhares de documentos dos próprios processos do Superior Tribunal Militar, revelando os métodos de tortura usados pelo regime. Mais tarde, com a Lei de Acesso à Informação e a criação da Comissão Nacional da Verdade em 2012, arquivos que antes eram sigilosos começaram a ser abertos ao público. Esses papéis, relatórios do SNI, o Serviço Nacional de Informações, e documentos das Forças Armadas eram a prova irrefutável do terrorismo de Estado. Eles continham nomes, datas, locais e descrições frias e burocráticas de sessões de tortura e planos de execução. Um dos documentos mais impactantes que vieram à tona foi o chamado Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos. Criado por familiares das vítimas, mas depois complementado e confirmado por esses arquivos oficiais, ele listava centenas de pessoas que foram sequestradas, torturadas e mortas pelo regime, cujos corpos, muitas vezes, nunca foram encontrados. Os documentos revelaram operações como a Operação Condor, uma aliança entre as ditaduras da América do Sul para caçar opositores além das fronteiras. A abertura desses arquivos não trouxe todos os mortos de volta, mas deu nomes aos assassinos, expôs a máquina de repressão e permitiu que o Brasil, finalmente, confrontasse uma das páginas mais sombrias de sua história, mostrando que nenhum poder é absoluto para sempre.
O Vaticano, um dos estados mais antigos e misteriosos do mundo, guarda em seus arquivos secretos séculos de história, diplomacia e, claro, polêmicas. Um dos períodos mais controversos é o pontificado do Papa Pio XII, que liderou a Igreja Católica durante a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Por décadas, a grande questão que pairava era: o que o Papa sabia sobre o extermínio de milhões de judeus pelos nazistas? E, se ele sabia, por que não condenou publicamente e de forma mais veemente o regime de Hitler? A postura oficial da Igreja sempre foi a de que Pio XII trabalhou silenciosamente nos bastidores para salvar o máximo de vidas possível e que uma denúncia pública poderia ter piorado a situação dos católicos em territórios ocupados. Essa narrativa começou a ser seriamente questionada por historiadores, mas a prova definitiva estava trancada nos arquivos apostólicos do Vaticano. Após anos de pressão de acadêmicos e de organizações judaicas, o Papa Francisco, em 2020, finalmente autorizou a abertura completa dos arquivos referentes ao pontificado de Pio XII. Pesquisadores de todo o mundo correram para Roma para mergulhar em milhões de páginas de cartas, relatórios diplomáticos e anotações que nunca tinham visto a luz do dia. O que eles começaram a encontrar foi complexo e, em muitos casos, perturbador, adicionando novas e incômodas camadas ao debate. Os documentos revelaram, por exemplo, que o Vaticano tinha, sim, informações detalhadas e precoces sobre o genocídio em andamento. Relatórios de padres, freiras e diplomatas católicos descreviam as atrocidades nazistas. Uma carta de 1942, encontrada por pesquisadores, confirmou que o Vaticano sabia do assassinato de até 6.000 pessoas por dia em Varsóvia, usando gases venenosos. Outros documentos mostram os dilemas internos da Cúria Romana, com alguns oficiais pedindo uma ação mais forte e outros, incluindo o próprio Papa, optando pela cautela diplomática. A abertura desses arquivos não encerrou o debate, mas o aprofundou, mostrando que a história raramente é preta e branca, e que o silêncio, às vezes, pode ser ensurdecedor. Em 1917, a Primeira Guerra Mundial já se arrastava por quase 3 anos, devastando a Europa. Os Estados Unidos, sob o comando do presidente Woodrow Wilson, mantinham uma política de neutralidade. A opinião pública americana era majoritariamente contra entrar num conflito que parecia distante e europeu. A Alemanha, no entanto, estava desesperada. A guerra de trincheiras não tinha fim, e o bloqueio naval britânico estava sufocando sua economia. Os líderes alemães decidiram então apostar tudo em uma nova tática: a guerra submarina irrestrita, atacando qualquer navio, inclusive os de nações neutras, que se aproximasse da Grã-Bretanha. Eles sabiam que isso provavelmente provocaria os Estados Unidos, mas tinham um plano secreto para manter os americanos ocupados. Esse plano estava contido em um telegrama codificado, enviado em janeiro de 1917 pelo ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Arthur Zimmermann, para o embaixador alemão no México. A mensagem era explosiva. Nela, Zimmermann instruía o embaixador a fazer uma proposta de aliança militar ao governo mexicano. Se os Estados Unidos entrassem na guerra contra a Alemanha, o México deveria declarar guerra aos Estados Unidos. Como recompensa, a Alemanha ajudaria o México a reconquistar os territórios perdidos do Texas, Novo México e Arizona. Era uma proposta audaciosa e desesperada, que transformaria o conflito europeu em uma guerra mundial de verdade. O que os alemães não sabiam é que a inteligência naval britânica, na famosa Sala 40, já tinha decifrado seus códigos. Eles interceptaram e leram o telegrama Zimmermann. Os britânicos viram ali a oportunidade de ouro para finalmente trazer os Estados Unidos para o lado dos aliados. Eles esperaram o momento certo e entregaram o telegrama decifrado aos americanos. Quando o presidente Wilson e o público americano souberam do plano, a indignação foi total. A ideia de uma guerra em seu próprio quintal
com a Alemanha financiando um ataque mexicano, era intolerável. A neutralidade se tornou insustentável. Em abril de 1917, o Congresso americano declarou guerra à Alemanha. Um único documento secreto interceptado mudou a opinião de uma nação inteira e, consequentemente, o destino da Primeira Guerra Mundial. Em 2016, o mundo foi abalado pelo maior vazamento de dados da história do jornalismo. 11 milhões e meio de documentos internos de um escritório de advocacia panamenho chamado Mossack Fonseca foram entregues anonimamente a um jornal alemão. Esse volume gigantesco de informações, que ficou conhecido como Panama Papers, expôs os segredos financeiros mais bem guardados de algumas das pessoas mais ricas e poderosas do planeta. A Mossack Fonseca era especialista em criar empresas de fachada, as chamadas offshores, em paraísos fiscais. Embora ter uma offshore não seja ilegal por si só, os documentos revelaram como essas estruturas eram usadas sistematicamente para fins ilícitos. Os papéis mostravam, em detalhes, como políticos, chefes de Estado, bilionários, celebridades e até criminosos usavam essas empresas para lavar dinheiro, sonegar impostos e contornar sanções internacionais. A lista de clientes era de cair o queixo. Incluía associados de Vladimir Putin, o primeiro-ministro da Islândia, o rei da Arábia Saudita, o pai do primeiro-ministro britânico, David Cameron, e até o jogador de futebol, Lionel Messi. Era um raio-x do lado B da economia global, um sistema financeiro paralelo e secreto onde as regras normais não se aplicavam. A investigação, coordenada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, envolveu centenas de repórteres em mais de 70 países. Quando as histórias começaram a ser publicadas, o impacto foi global e imediato. Na Islândia, protestos massivos levaram à renúncia do primeiro-ministro Sigmundur Gunnlaugsson, que tinha uma offshore não declarada. Investigações foram abertas em dezenas de países, resultando em multas, processos e na recuperação de mais de $1 bilhão em impostos sonegados. O escândalo dos Panama Papers jogou uma luz ofuscante sobre o mundo sombrio dos paraísos fiscais, forçando um debate global sobre transparência financeira e evasão fiscal. Mostrou como uma elite global opera com regras próprias, longe dos olhos do público, e como um vazamento pode, pelo menos por um momento, nivelar o campo de jogo e cobrar responsabilidades. Dos corredores do Pentágono aos cofres do Vaticano, dos arquivos da ditadura brasileira aos servidores de um escritório no Panamá. O que a gente viu hoje é só uma pequena amostra de um fato poderoso. A história não é uma estátua de mármore, fixa e imutável. Ela é viva, cheia de segredos e versões ocultas. Esses documentos mostram que a história não é estática, que a verdade pode ser guardada por décadas, às vezes séculos, trancada em um arquivo empoeirado ou em um HD criptografado, até que alguém corajoso o suficiente ou descuidado o suficiente decida expô-la ao mundo. Cada um desses vazamentos, cada um desses documentos revelados, nos força a olhar para o passado com novos olhos. Eles nos lembram que governos mentem, que instituições escondem seus erros e que o poder, muitas vezes, opera nas sombras. E isso nos leva a uma pergunta inevitável e um pouco assustadora. Quantos outros segredos ainda estão trancados, esperando a hora certa ou a pessoa certa para serem revelados? O que ainda não sabemos sobre as guerras, as crises e as grandes decisões que moldaram nosso mundo? Será que a gente está mesmo preparado para saber tudo o que está escondido? Essa busca pela verdade é o que move jornalistas, historiadores e, claro, curiosos como nós. Se você curtiu esse mergulho pelos bastidores mais obscuros da história, se esses segredos te deixaram tão perplexo quanto a mim, não esquece de fortalecer o nosso trabalho. Deixa o like, se inscreve no canal para não perder as próximas investigações
E compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora uma conspiração bem fundamentada. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!